Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal O Expresso para mais uma edição do Expresso Entrevista. E hoje, gente, a gente vai bater um papo sobre turismo receptivo, os atrativos que Capão Bonito tem, porque eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o meu amigo Pedro Augusto Ramos Guerra, 30 anos, empresário do ramo de turismo, técnico em turismo receptivo. Posso chamar de Pedrinho, Pedrinho? Pode, fica à vontade, Marcos. Não é de hoje que a gente se conhece, né? Graças a Deus não é de hoje. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo na santa paz, graças Maravilha. Pedrinho, vamos falar muito sobre o potencial turístico que Capão Bonito tem, pelo trabalho que você faz aí de receptivo, que é algo importante nós termos, né? Então, mas eu peço licença para você, antes da gente bater um papo sobre turismo, para que eu possa fazer os anúncios dos nossos patrocinadores, tudo bem? Claro, à vontade. Depois a gente vai para o bate-papo sobre turismo aí? Tranquilo. Mostrar para as pessoas o que a cidade tem, para que as pessoas conheçam. E tem bastante coisa, a região aqui tá forrada. Nós vamos falar de região, né? Porque a gente fala Capão, Ribeirão, Guapiara, não dá para fazer turismo numa cidade só, né? Exatamente. Muito bem, meu amigo Luizinho, vamos falar dos nossos patrocinadores? E aí está o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção ou reforma, né? Que é para construir ou reformar, é com o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem cal, cimento, argamassas e tudo o que você precisa para o básico da sua construção com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica aqui em Capão Bonito, na Avenida Santos Dumont, onde antigamente funcionava o depósito de bebidas Antártica. E o Bruno do Cimento tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Olha aí, gente, é o Bruno do Cimento, levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim no nosso parceirão Bruno do Cimento. Muito bem, Luizinho. Opa! Você sabe o que é isso aí, Pedrinho? Esse é o café da manhã do Hotel Baguaçu. Para a gente lembrar que o café da manhã do Hotel Baguaçu não é exclusivo somente para hóspedes, ele está aberto para o público em geral. Então se você quiser agradar uma esposa, quiser agradar a mãe, a sogra, quem você quiser agradar, dá uma perguntada lá no Hotel Baguaçu, reserve você também, pode tomar o café da manhã, que é disponibilizado para os hóspedes, também para as pessoas que não são hóspedes. É só ligar no telefone 998072845 e fazer a reserva ou mandar um WhatsApp, você já reserva lá. Tem também aqui a nossa grande parceira, a Analab, que é laboratório de análises clínicas, que tem 2 unidades aqui em Capão Bonito. Uma unidade na Vila Aparecida e outra aqui na Rua Silva Jardim, próximo a Santa Casa, aqui no centro da cidade. Analab, laboratório de análises clínicas, que faz exames na sua casa se você precisar, viu, Pedrinho? Top. Muito bem, vamos lá, faz coleta, a Analab faz a coleta de exame na sua casa, coleta de sangue para fazer o exame que for necessário lá nos laboratórios da Analab. Muito bem, como eu falei antes, estou aqui com o Pedrinho, Pedro Augusto Ramos Guerra, é um nome de guerra, isso aí forte, hein, rapaz do céu? 30 anos, né? Você fez técnico de turismo receptivo aqui na ETEC de Capão Bonito? Isso, Marco. Formei na ETEC de Capão há 7 anos atrás. Tá, há 7 anos, então em 2017? Mais ou menos isso aí. 17, 18, isso. Tá. Quantos anos é o técnico de receptivo? O técnico são 3 semestres. 3 semestres, 1 ano e meio, tá. E esse curso você acabou decidindo depois virar um técnico de turismo receptivo efetivo e também empresário do ramo de turismo receptivo. Conta como é que começou essa história aí, essa ideia aí do turismo, até porque sua família tem muito a ver com o turismo aqui em Capão Bonito. Bom,
Na verdade, assim, eu desde pequeno já era turista. Sim. Com 15 anos, eu fiz a minha primeira viagem sozinho. Sim. De São Paulo a Pernambuco, né? Fui de avião, sozinho e tal. Minha mãe sempre me incentivou a viajar, a fazer essas viagens. E aí eu sempre gostei de viagens e lidar com pessoas, inicialmente, né? A minha história com turismo, de fato, começou lá na ETEC. A minha esposa, a Maria Júlia, ela, na época, estava fazendo técnico em turismo receptivo, um semestre na frente do que eu. Certo. E a gente começou a namorar, tal, toda aquela história, e eu, pra ficar perto dela, fui fazer técnico em turismo receptivo também. Certo, pra ficar perto da Era uma patroa. oportunidade de um curso, né, grátis. Eu já tinha a ver um pouco com turismo, né, já gostava desse nicho. E aí comecei a fazer o técnico em turismo receptivo. Quando eu entrei em técnico de turismo, fazendo o técnico, a gente foi bem... Eu era meio despretensioso, confesso, né? E com o tempo foi passando, e inclusive a minha mãe fez também o curso, e o tempo foi passando, e a gente escutava Rastro da Serpente, PENAP, interior, cachoeiras no nosso interior, tal. E aí eu já conhecia algumas dessas coisas, e foi me criando essa curiosidade, né? O que tem na região? Como é que funciona? Como é que trabalha, tal? E nessa época, o que mais puxou a gente foi o técnico, no técnico em turismo receptivo, o que mais puxou a gente na época foi o eventos. Então, assim, eu e a minha esposa, a gente começou a fazer eventos de permacultura, sustentabilidade na época, levando esse turismo sustentável, né? A gente fazia vivências nas cidades vizinhas. E depois disso, a gente eu nem imaginava em trabalhar operando. A gente já fazia involuntário esse turismo. E quando eu formei, foi aí que eu decidi iniciar a operar, né? Certo. Então, nas viagens, nas saídas técnicas da escola, nós fomos conhecendo os nichos e os ramos e as formas de atuação. Quando a gente saiu, então eu decidi operar, mas, assim, eu confesso que no início eu não tive muito, como é que eu posso dizer, muito sucesso. Entendi. Né? Porque até então o que eu conhecia de turismo eram Intervales. Entendi. E no Intervales ficava um pouco distante, era difícil de eu trabalhar, né? E aí eu acabei esfriando. Fiquei 2 anos parado. Entendi. Então você começou, você concluiu, começou a trabalhar e aí ficou 2 anos parado. Exato. E nesses 2 anos você fez o quê? Então, nesses 2 anos eu trabalhei em uma empresa de consultoria socioambiental. Certo. Né? Fiquei um pouco mais de 2 anos, acho que foi uns 3 a 4 anos. Trabalhei na consultoria socioambiental, foi aí onde eu aprendi a conversar. Entendi. Até então eu tinha interesse, na verdade assim, até então eu oferecia a minha mão de obra por aprendizado. Sim. E fazia um estágio tentei fazer um estágio no parque, não consegui. Certo. E aí falei, tá bom, então não deve ser meu momento, né? Arrumei um outro trampo e comecei a trabalhar. Nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar, eu era estagiário e fazia parte de uma, como é que eu posso dizer, de uma equipe, onde essa equipe levava consultorias para o campo. Certo. E eu sempre fui espeloteado, sempre gostei de falar, sempre fui uma pessoa comunicativa, né? E aí a minha patroa, uma grande amiga nossa, a Lila, ela falou, moleque, você tem futuro, você vai começar a falar, você vai ajudar o pessoal a conversar com os produtores, tal, agendar. Na época a gente tinha que fazer nota pro PA, eu tinha que entrar em contato com o pessoal, tal. E aí eu fui aprendendo a lidar com o público. Sim. O tempo passou, eu fiquei 3 anos e pouco nessa empresa e acabou o contrato. Entendi. Aí bem nessa época foi quando a gente, depois a minha mãe pode contar melhor, mas bem nessa época a gente estava iniciando, quando estava acabando o contrato, a gente estava aí quase inaugurando o Peabiru Portal. Certo. Que foi o empreendimento que me trouxe a visibilidade no mercado. Tá certo. E aí, vamos lá. Aí você, hoje em dia, você faz o turismo receptivo. Tem uma empresa de turismo receptivo em Capão Bonito? Exatamente. Como é que é o nome da empresa? Altos Rumos. Altos Rumos. Isso. Hoje, de turismo receptivo em Capão Bonito, você tem praticamente só sua empresa, é isso? Exatamente. Tem outras empresas tem outras pessoas que fazem, mas em parceria com você ou para algum passeio específico, certo? Exato. Que são meio que parceiros, Isso. certo? Mas turismo receptivo mesmo, com CNPJ... Somos nós. É você, Somos nós. certo? E de toda essa gama que nós temos, porque
Vamos fazer uma pergunta. Quem mora em Capão Bonito, Guapiara e Ribeirão Grande, conhece os atrativos que nós temos? Poucas pessoas, Marco. Poucas pessoas ainda conhecem. Poucas pessoas. Conheço muita Sim, gente, né, gente? sim. A gente, claro, moro aqui. Geralmente, coisas perto, mas que não tem tanta divulgação. Sim. Eu posto nos meus status lá, as pessoas, nossa, onde é isso? Me leva, tal. Eu falo, aqui pertinho, em tal lugar. Nossa, nunca fui, nem imaginava. Você acha que falta um trabalho do poder público desde novo, da criançada nova, levar nos nossos atrativos regionais para que desde novo as crianças comecem a conhecer? Para falar a verdade, Marco, eu acredito assim. Nunca teve esse olhar. Sim. A última vez que tiveram esse olhar foram uns 20 anos atrás, Entendi. na época, né? Lá atrás. Da outras empresas que iniciaram. E aí, assim, então, eu acho que falta, sim, mas eu acredito que falta de um modo geral. Certo. Né? Então, assim, há 20 anos não tem essa visão. Acredito que hoje falta essa visão para que a gente possa mostrar o que a gente tem para a base. Como às vezes os mais jovens têm aquele ditado, a base vem forte. Sim. Para a gente poder conhecer de fato os mais velhos, a gente tem que investir na criançada. Tá, isso é importante porque o que a gente tá falando aqui, gente? Todo mundo sabe que eu sou do ramo hoteleiro, né? E a gente tem muito a ver com o turismo. E muitas pessoas falam, tem que desenvolver o turismo. Mas você não desenvolve da noite pro dia. Exatamente. Né? E é fundamental que as pessoas da cidade conheçam o que tem na cidade, porque é o melhor tipo de propaganda que você pode ter para o turista que está em Capão Bonito, está em Ribeirão Grande, está em Guapiara, em Buri, é as pessoas da cidade saberem indicar onde são os passeios, são as coisas legais para ter. Bom, então, quais são vamos dizer, os passeios que nós temos aqui? Porque nós temos parques, vamos lá. Certo. Nós temos quais? Nós temos um contínuo de parques chamado Contínuo de Paranapiacaba. Certo. Esse Contínuo de Paranapiacaba está em cima da Serra do Mar. Certo. Nós temos a região norte. Certo. A gente está na região sul. Certo. A região norte é São Vicente, aquela Certo. região lá. Nós Certo. estamos na região sul. Essa região sul, puxando para o nosso lado, nós temos 5 parques. Tá. Quais são mais eles? próximos de nós, né? Serra da Macaca, Sim. Penap, Parque Estadual Nascentes Paranapanema, que está dentro de Capão Bonito, Reserva do Chitoé, e temos também o Intervales e o Petar. Certo. Esses são os macro. O Serra da Macaca seria o Carlos Botelho? Carlos Botelho. Carlos Botelho, certo. O Carlos Botelho. Tá. E aí, o mais distante nosso aqui de Capão Bonito, para quem nós estamos falando que estamos aqui em Capão Bonito, é o Petar, é isso? O mais distante é o Petar, a mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros. Não, menos. 150, 130. O Petar tá tudo isso, é? A gente sobe até Piaí, depois a gente desce até pertinho de Poranga, o núcleo lá. 135 no máximo. Certo, tá. Agora, os outros parques, também Intervales, Nascentes do Paranapanema e o Carlos Botelho estão relativamente perto. Sim, isso. Sim, são os 3 mais próximos de Capão Bonito, isso? Exatamente, são as áreas de atuação. Dentro desses 3 parques, nós temos uma gama de passeios que é, por exemplo, nós temos trekking. O trekking ele é uma caminhada de mais de um dia, com um acampamento. Então, pra você ter uma noção, o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema tem 44 mil alqueires de mata preservada. Então, você imagina o que... Temos cachoeira. O trekking é o passeio que o pessoal vai lá acampar, é mais de um dia. É um passeio de um dia para o outro de caminhada. Tá, e aí precisa levar barraca, essas coisas assim. Você anda, vai ficar no sertão. Fica no sertão, dorme um dia no sertão. Vai dormir um dia no sertão, Temos o hiking. Certo. Hiking é caminhada de um dia. Caminhada de um dia. Mirante, torre de observação, cachoeira. Certo. Geralmente no hiking a gente mescla alguns atrativos. Né? Tá, você pode pode fazer mais de um parque no hiking? Por exemplo, faz Nascentes e faz Intervales? O hiking consegue fazer em um dia só, então é um parque por vez. Tá, mas entendi. aí você consegue fazer, por exemplo, Nascentes do Paranapanema, uma caminhada, uma descida de bote, mais o mirante. Tá. No Intervales, por exemplo, caverna, cachoeira, caminhada, observação de aves. De acordo com, então, dá pra fazer 2 RIC. Exatamente. Tá. Exatamente. E aí, o que mais que nós temos? Temos também o off-road, que é uma coisa muito forte aqui na nossa região, que o pessoal de Capão aqui, que com certeza vai assistir a gente aí, aqui sempre foi muito forte nesse nicho de 4x4, de off-road. Nós temos várias trilhas, né? Inclusive,
um eremita que mora lá no meio do mato e que adora receber jipeiros. Que é o Matias. Que é o Matias, exatamente. Que bairro que o Matias mora? Cara, você me pegou agora. O Matias, ele mora dentro da Fundação Florestal, dentro do Parque Estadual Nascente Centro do Paranapanema. Ele tem uma propriedade lá dentro, que ele foi ganhado, mas a referência da entrada da casa dele é o forno da carvoaria. Você me pegou o bairro, agora eu não vou saber dizer. Deve ser Mato Limpo, alguma coisa assim. É isso. Eu sei que já é próximo a São Miguel. Já sim. Município, mas está dentro do município de Capão. De Capão. E aí, a gente tem... Nós estamos lançando também novos modelos de passeio. Esses são os tradicionais. Recentemente, a Altos Rumos investiu em um carro para fazer o transfer das pessoas. Um veículo 4x4. Certo. Uma Rural 1971. Certo. Que é Rural Williams. Rural Williams. A gente investiu em um carrinho para estar fazendo passeios de roteiros regionais. Tá. Então, como seria esse roteiro regional? Você junta a família, 3 a 4 pessoas, e a gente faz um roteiro entre municípios. Tá. Então, a gente sai de Capão Bonito, passa por Ribeirão Grande. Se você quiser uma oficina gastronômica no Rojão do Balaio, por exemplo, a gente leva você para uma oficina gastronômica. Se você quiser uma oficina de artesanato com a Nair, que faz balaios, que faz cestos da Taquarapoca, a gente leva. Taquarapoca é só ela que tem esse ponto em Ribeirão Grande, né? Sim. A dona Nair, a famosa Naia da trilha da Naia, é ela. Certo. E ela faz balaio. Faz balaios. E ela faz não é de taquara. Perdão, não é de bambu. Sim. É de taquarapoca, uma taquara nativa aqui da nossa região. Certo. Então, assim, a gente... Você tem esses atrativos? Temos esses atrativos. Tá. O Pedrinho, vamos lá. Você tá falando, Capão e Ribeirão é o tipo, a proximidade maior que nós temos com o turismo, certo? Iguapiara e São Miguel e Buri, tem alguma coisa? Temos. Vamos lá. Por exemplo, Guapiara. Guapiara, a gente tem artesanato. O forte de Guapiara é artesanato. E a produção do milho. Certo. Então, assim, se você me contatar, Pedro, quero fazer um passeio em Guapiara. Sim. Eu tenho um monjolo. Eu não, né? Os nossos parceiros oferecem, por exemplo, eles têm um monjolo da fábrica de fabricação de farinha. Então, certo. Pedro, vamos fazer um roteiro em Guapiara. Eu te levo para conhecer lá o monjolo batendo a fábrica de farinha. Sim. Eu te levo para conhecer o artesanato a partir do milho crioulo. Certo. Te levo para ver a plantação do milho nativo, que é o crioulo, aquelas espigas roxa, vermelha. Sim, certo. Então, Guapiara é esse foco. E tem também, como você falou, o artesanato, que é muito forte, que tem inclusive a casa do artesanato lá. Exato, tem tudo uma certo. associação de mulheres Artivida, se não me engano, a associação das meninas, top, só produto. Inclusive, elas fizeram recentemente, lançaram um novo produto, que é Caminhos do Peabiru, o nome do produto, que são artesanatos da palha do milho, são peças indígenas, muito interessante também, que é inclusive mais um dos nossos roteiros que a gente faz parceria com eles. O Pedrinho, vamos falar de 2 parques que estão muito próximos da gente aqui. Primeiro, o Intervales, que é um parque antigo e que é, vamos dizer, o mais estruturado dos nossos para receptivo de turistas, certo? O que tem para fazer no Intervales? Intervales, cara, eu costumo dizer que Intervales é completo. O que você quiser fazer, Intervales oferece. Tá. Né? As pessoas estão acostumadas, por exemplo, com o Petar. Sim. Intervales oferece o mesmo produto que o Petar, que são as cavernas, inclusive cavernas maravilhosas. Por exemplo, a Gruta do Paiva, uma caverna que tem mais de 4 quilômetros de extensão. Certo. A Gruta Luminosa, Caverna Luminosa, que é uma caverna que em determinado momento do dia o sol reflete dentro da caverna, clareando, iluminando ela toda por dentro, né? Tem a Cachoeira do Arcão, observação de aves. O Intervales é o parque com o maior número de aves catalogadas. Certo. Então, assim... Mirantes. Piscina natural. Nós temos aqui, Marco, uma característica diferente dos outros turismos, que a gente costuma dizer. Tá. Né? Por exemplo, turismo massivo, que é o turismo de praia, caravana. Certo. A nossa região aqui é um pouco diferente desse turismo. Nós temos uma mata ainda preservada, intocada. Certo. Então, a gente aproveita essa mata para, de certa forma, levar pessoas que têm interesse ou que realmente... Pra você ter uma noção, eu recebo cliente que é prescrição médica, ele tá no mato.
Entendi. tomando banho de floresta. Então é uma parcela, Sim, como é que eu posso falar para você? Selecionada, entendi. exclusiva, né? É diferente, vamos lá. O nosso tipo de turismo que tem que ser explorado aqui é um turismo que é diferente do turismo, por exemplo, em massa, por exemplo, para o cara que vai na praia. Isso, por exemplo, que só vai pra num você... hotel de praia. É diferente. E só para você ter uma noção, por exemplo, numa caverna, Uhum. para não impactar a caverna, eu posso entrar até no máximo com 8 pessoas Certo. e ficar no máximo 1 hora. Entendi. Então, assim, a mesma forma são as trilhas. Eu não posso colocar lá um ônibus de 45 pessoas subindo e descendo toda hora. Então, assim, por exemplo, para dar um exemplo para a galera que está assistindo, a Costa Rica. Sim. A Costa Rica é um país que está de vento em polpa com o turismo e eles estão utilizando dessa mesma ferramenta que a gente está utilizando também, Sim. que é um turismo reduzido, Certo. né, com pessoas que realmente querem estar por um algo a mais na floresta, né? Você falou alguma coisa de boia, alguma coisa... Tem isso, esse tipo de atividade? Nós temos- Boia cross, alguma coisa assim desse Nós tipo? temos boia cross, descida de duck boat. O que é descida de duck boat para o pessoal entender? Duck boat é um caiaque Certo. inflável Certo. para 2 pessoas. Certo. Essa é uma parceria que a gente faz com a Fazenda Conchas, com a Adalto. Com a Adalto, Isso. um cara que luta muito também pelo É, turismo. Adalto Vamos lá, é- vamos lembrar aqui. Vamos Adalto, lá. Zé do Jeep. Adalto, Zé do Jeep, parceiraço. Só gente nosso boa. Aí. Deixa eu ver quem mais. Agora de cabeça eu sou. Tá, mas aí você Mas tá Adalto e Zé são os caras. Não, os caras são... Osmar, merecem... Osmar também, da expedição. O Adalto, você falou lá, você tem que dá para fazer o... Como é que é o... O duck boat, a descida de rio. A descida de rio com inflável, é isso? Isso, é um caiaque inflável que cabe Tá, até 2 2 pessoas. pessoas. Você desce de 1 a 2 pessoas. A gente tem roteiro no Rio das Almas Sim, e Rio Paranapanema. tá. Tem Agora- descida de até um dia inteiro, quanto 1h30, 2 horas. Tá, agora diga pra mim, esse aí dá pra nós fazer, por exemplo, nós estamos agora aqui no inverno, dá coragem pra fazer ou é melhor fazer no verão? Olha, no verão ou no inverno, nossos rios são gelados. É quase a mesma temperatura. Sei. O que vai mudar é a Mas não é temperatura bem externa. assim não, rapaz do É céu, gelado, sossego, eu rapaz. garanto pra você, é frio. Mas assim, quer fazer agora, a gente faz. Sim, mas você recomenda que Mas faça eu no... recomendo no verão. Tá, Época de inverno, época de montanha. Sim. Camping, Tá. mirantes, Tá. caminhada, trekking, hiking. Aí verão a gente entra com esses produtos você aquáticos. quer dizer que se a gente pode desenvolver, então, 2 tipos de turismo. Turismo de inverno, que São mirantes, caminhada, trilha. camping. E verão, aí é boia cross, é caiaque, é piscina Nós natural, podemos desenvolver, não. Nós já estamos Estamos trabalhando desenvolvendo isso. isso aí, trabalhando isso aí. O meu trabalho com o turismo já é de 3 anos, indo para 4. Certo. Né? E há 3 anos eu já atuo nesse nicho que eu tô te falando. Tá. Sempre com as parcerias, mas a gente já tem aí 3 anos. De tanto que eu tive a procura, que a gente decidiu investir nessa empresinha daí para operar. Você falou que o Intervales é o parque que praticamente tem tudo que os outros parques têm. Justo. Ele tem a caverna que tem no Petar, ele tem a trilha que tem no Carlos Botelho, ele tem a natureza que tem no Penap, Exato. ele tem um tudo. Exatamente. Então é um parque que é um parque importante para a pessoa ir. Claro, claro. Todos os parques têm, por exemplo, pra você ver que é interessante, nós temos o extremo, mas só para te mostrar como que o turismo ele é nivelador. Sim. Ele é nivelador. Por exemplo, nós temos Intervales e temos Penap. Intervales é um parque com portaria, com hospedagem, Sim, com hotel, sim. com camping. Top, top. E nós temos o Penap, que tem trilhas, atrativos, Mas só tem e portaria. natureza, e só tem portaria. Certo. Só que assim, pra você ter uma noção, nos últimos tempos, eu tenho levado mais gente no Penap, que é um parque totalmente cru, no cru. sentido de cru, mas pra De mim... presença, gente, o que a gente quer falar de cru aqui é presença do Estado com estrutura Isso, mas assim, muito rico e natureza. em natureza. E uma natureza diferente. Sim. Isso que é muito interessante. A gente vê lá canela preta, a gente vê palmito, biodiversidade também. E é uma coisa diferente. Por exemplo, quando eu faço marketing, eu falo, vocês vão lá no Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, aonde a onça bebe água. Então, se E a onça bebe água lá mesmo. bebe, eu acho que eu mandei até foto pra você aí da pegada da onça. Deixa eu perguntar, nesse
anda pra lá, anda pra cá, seu aí. Você já chegou a ver onça ou você só viu outro tipo de bicho? Rapaz, eu só vi o rastro da bicha. Graças a Deus, só o rastro. Eu só vi o rastro. E Sim. fresquinho, assim, mas Sim. assim, anta, cateto, esses Paca, animais. essas coisas. Paca, cobra, isso Sim. aí a gente vê direto. Anta, você já viu? Anta se você andar bem quietinho no mato. Sim. Geralmente quando a gente vai fazer limpeza de trilha, essas coisas que não tá com turista, a gente Sim. costuma ver. É? Costuma ver, assim, pulando no rio. Tem um poção lá no Penap, Sim. que a anta sempre tá por lá. Uma vez a gente passou de carro, acho que ela se assustou. Uhum. Bem na hora que ela pulou, assim, ela afundou e subiu uma terrona vermelha, ela saiu mergulhando. Assim, coisa Sei, mais sei. linda do mundo. É muito bonito, né? Linda, linda, linda. Eu já tive, porque eu já visitei tanto o Intervalos como o Penap. A impressão que a gente tem quando você chega no Penap, parece que o seu pulmão sai para fora e entra um pulmão novo de tão puro que é, né? É verdade. É muito, muito puro o ar, é porque é intocado praticamente, né? Exato. Não foi, para quem não sabe, lá no Penap já teve fazenda de exploração de madeira, mas tá tanto tempo já parado que já se regenerou, né? O Penap tem uma história interessante. O antigo dono da fazenda lá, que fazia a Sim. extração das madeiras, ele era muito sábio. No sentido de, assim, ele não saía cortando. Aqui tem um lote de canela preta. Sim, Ele não saía cortando todas as canelas. sim, Ele coletava as maiores e mais velhas. sim, Então ele fazia uma seleção na floresta sim, e sim. não saía desmatando. Então por isso que o Penap é tão interessante, porque ele ainda tem exemplares grandes e bonitos e assim vivos mesmo, né? Diferente de você chegar numa mata Sim. secundária, você vê que ela é fina, que ela tá começando, Sim, ela sim. tem até sombra, mas as árvores são No pequenos Penap você indivíduos. já encontra coisa. No Penap você encontra as graúdas, eu levo Coisa o pessoal no graúda lá. roteiro lá, inclusive deixa aqui, né? Se Qual quem árvore? quiser. É só chamar. Qual árvore que mais chama a atenção de você lá no Na Penap? minha opinião, a canela preta. Eu brinco Canela. que ela é a onça do sertão. Certo. Ela é uma árvore, um tronco bem grandão assim. Sim, Não é tão uniforme, bem redondinha. Ela sempre Sim. fica nos barrancos. E ela parece uma figueira, assim. sim, E ela tem pegadas, não é pegadas, ela meio que descasca e tem pintas. Parece uma onça mesmo, assim. sim, Interessante, sim, sim. cara. Interessante. E na minha opinião é Muito bonita. muito bonita. Segundo lugar, a Jussara, né? Que Certo. é sensacional, palmito. Tá. O Pedrinho, vamos lá, eu tenho que mandar um abraço para uns campeão aqui. Deixa eu mandar uns abraços que sempre nos assiste. O meu amigo Anderson Rodrigo, lá do bairro o Maciel, em Ribeirão Grande. Você conhece lá o Maciel, né? Conheço, Nós fomos Maciel. lá levar a turma para beber pinga lá, né? Maciel, tem uma cachoeira linda lá no Maciel. Exatamente. E ele andou esse tempo atrás, com esse frio mesmo, andou nadando lá, o Anderson Olha Rodrigo. aí, sim. Viu, Anderson? Cuidado nadar na cachoeira agora, que tá frio, pode constipar. E um abraço também pro meu amigo, o Adailton, o Du, que é aqui do Vale Verde, aqui em Capão Bonito. Você não vai mandar abraço pra mulher, pra filha? Eu Você vou manda mandar um abraço, pra coraçãozinho. todos os meus amigos aí que me apoiam, que estão junto comigo. Manda abraço pra mulher, pra não dar Amorzão, problema. tô aqui no Expresso, tá top. Manda Faltou você aqui, ó. Te coraçãozinho. amo. Isso aí. Agora manda abraço pra quem você quer mandar aí. Não, é isso aí. Um abraço pros meus parceiros, né? A galera que tá Sim. sempre junto com a gente. O Osmar, o Zé do Jeep, Uhum. o Adalto. Gente boa. Sem exceção. Todo mundo. Não vou citar nomes aqui que eu posso acabar esquecendo de alguém, Tá mas certo. quem tá junto comigo sabe. Tá e é isso certo. aí. Só agradeço de coração. mesmo. O meu amigo Luiz, põe as fotos aqui para nós comentar um pouco sobre as fotos aqui do meu amigo Pedrinho. Esse aqui do evento Off-Road que vocês Esse fizeram, aí foi né? a última operação que nós fizemos, um evento para ficar marcado. Uhum. Trouxemos 14 carros no Hotel Passarim. Sim. Membros da associação participando da operação. Então ali no fundo a gente tem os grandes Zé do Jeep, o Sim. Fernando Leria e Marcos Gonçalves, que fazem parte da Associação de Guias e Monitores aqui de Capão. Tá bom. Vai lá, passa lá para nós aí. Esse aí, quem Esse aí foi o reconhecimento que nós fizemos há 2 meses com a galera dessa última foto que eu mostrei. Certo. Eles vieram para conhecer e é interessante que as pessoas não acreditam, Marco. Eu fiz esse trabalho de graça. Teve um parceiro que falou: você tá louco, você vai fazer de graça? Eu falei: não. Não, mas tem vai mais. colher E o aí, fruto. Disso daqui nós trouxemos 14 carros todos pagantes. É isso aí, vamos lá, vai Tem lá que para frente. acreditar. Isso aí é onde? É o último trabalho que eu fiz também com o Chico Abelha. Nós fomos lá em Poranga, acompanhei ele durante 40 dias aqui na região.
Certo. Top, um aprendizado. Você foi lá em Iporanga, esse aí é o Rio Iporanga ou não? Esse é o Rio Iporanga, navegamos o Rio de Iporanga. Não é o Ribeira, é o afluente do Ribeira. Perdão, desculpa, falei errado. É o Rio Ribeira. É o Rio Ribeira, lá em Iporanga. Isso, Rio Ribeira em Iporanga. Que dá cascuda da com pau. Nossa, lindo rio, cara, não conhecia. Fomos até o Quilombo Praia Grande nesse dia. Maravilha. Com o Chico Abeia. Com o Chico Abeia. Nós entrevistamos o Chico Abeia aqui. Vai lá. Isso aí onde é que é? Esse aí é um pouco do trabalho que eu faço. Sim. Junto ao GPME, que é o Grupo Espeleológico. Certo. Grupo de Espeleologia Pierre Martin. Certo. Isso é um trabalho que nós fizemos de topografia em uma gruta lá do Intervalos. É um trabalho voluntário, né? Sem fins lucrativos, onde a gente mapeia e cadastra cavernas aqui da nossa região. Tá, vamos lá. Vai lá, Luizinho. Isso aí é onde você tá? É enfiado no buraco lá, trabalhando, mapeando. Certo. O pessoal tirou foto do seu lado, deu pra aparecer lá. Empoleirado lá. Tá certo. Na caverna, na caverna, isso em Intervalos. Intervalos. Também seu evento, isso pode passar pra nós? Pode. Esse aí. Isso aí, a gente tava lá no PENAP, Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, numa trilha moderada para carros preparados e originais. Essa não é a que vai pro Sakamoto lá ou não? Isso, essa daí é da portaria até o rio. Até o rio. São 9 km de ida e 9 km de volta. Tá assim lá? Tá desse jeito aí. Lá tem que ser de trilha mesmo. É, tem que ser só 4x4, original ou preparado. O preparado já tá ficando meio difícil já. Entendi, vamos lá. Esse aí o pessoal então, vendo... Isso, salientando, né, que o nosso trabalho é trabalho com família, né? Às vezes as pessoas falam, jipeiro e tal, essa galera aí, esses Não, pessoal de família. São passeios, né? A gente trabalha com passeio para toda a família e principalmente focando nessa criançada que é quem vai divulgar no futuro, trabalho, inclusive. No futuro. Segue aí. Esse é o jipão que vocês compraram. Essa é a joia, Rural Willys. A Rural Willys para levar vocês para os destinos mais Ela é prováveis. Modificada? Ela é modificada, ela é preparada 4x4, é encurtada, né? Tá. Ela é um carro bruto, tanto para passeio quanto para... Como é que eu posso dizer? Suporte, né? De repente o cara tem... porque eu tenho um 4x4, quero ir na trilha. Sozinho não vai. Então a gente vai de apoio. Tá. E se precisar puxar, arrastar, essa é a ferramenta. É porque é importante as pessoas saberem que no 4x4 muitas vezes um tem que puxar o outro, né? Exatamente. O carro puro, sem ser adaptado, é mais forte do que o adaptado, você disse? Não? Do preparado? Não, o preparado já fala, né? Ele tá preparado para aquele terreno. Certo. Então, por exemplo, essa daí tem a suspensão preparada, as rodas, é estruturada para aguentar o tranco. Então o preparado é mais robusto para algumas trilhas aí que nós temos. Exato. Qual a trilha que você diria que é mais... Vamos lá, quando você vai pro Nordeste, os caras vão pôr você para passear no negócio de areia lá, nas dunas de areia, ele fala, você quer com emoção ou sem emoção? Qual é a trilha nossa que é a trilha com emoção? Com emoção, Matias, Trilha da Naia, Quebra-Guincho. Isso é emoção. Bom, com esse nome de Quebra-Guincho já é porque é com emoção mesmo. É só subida e descida. Tá. Mas todas têm emoção. Tá. Mas essas são... essas são para os carros preparadíssimos. Tá. E essa aí é o seguinte, um passeio desse aí nessa trilha aí, Pedrinho, quanto tempo demora? Geralmente é o dia inteiro. É o dia inteiro. Quando é uma trilha, eu sempre falo pra minha esposa, amor, tô indo, não sei que horas, não sei se volto e que horas volto. Tá. A nossa indicação, sempre que a gente sai pra uma trilha com carros preparados, não tem hora pra voltar. Tá. Porque às vezes você tá num comboio de 10, o carro do meio quebra, aí ninguém sai, ninguém... Você recebeu da última vez 14 jipedos, mas qual é o número recomendável para fazer uma trilha? Olha, esse aí nós recebemos 14 porque eram carros originais. Certo. Para carros preparados, o recomendado é 10 carros no máximo por comboio. Tá. Vamos explicar por quê. Porque mais do que isso, mais de 10, você vai atrasar a trilha. Exato. Por melhor que sejam os carros, vai ter que puxar e aí a trilha... vai dar trabalho. E danifica, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com não é resguardo que fala, mas a gente tem que ter sempre cuidado com a nossa trilha e a nossa ferramenta de trabalho. E aí você falou das trilhas que são com emoção. E aí que estão com menos emoção, mais tranquilo. Daí a gente tem o roteiro do Rio Paranapanema. Sim. Nós temos o roteiro intermunicipal. Esse roteiro Paranapanema vai até onde? Como é que é? O roteiro é assim, a gente costuma pegar o pessoal no hotel. Sim. Ou numa padaria aqui em Capão Bonito, em algum lugar que seja interessante. De lá nós saímos, vamos
até o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. Certo. Seguimos até o Rio. Sim. Depois a gente volta por estrada de terra e finaliza com um almoço no restaurante Peabiru. Tá, mas você pega e vai quando você fala no Penap, você vai até a ponte do Sakamoto? Até a ponte, isso. Tá. De off-road são 18 quilômetros. Tá. O restante é a estrada de terra. Vamos lá, vamos explicar para as pessoas. Até a entrada do Penap, depois tem uma caminhada grande, então que é uns 9 quilômetros? 9 quilômetros. Até a ponte sobre o rio Paranapanema, que é a ponte do Sakamoto, que a turma fala. Isso, Tá? exatamente. Deixa eu perguntar, você já fez passeio? Tem alguns passeios antigos que o pessoal fala, tipo Campo do Rosa, você já chegou a fazer ou ainda não? Campo do Rosa a gente está estruturando. Certo. Eu conheço. Minto, não vou falar que eu conheço. Já cheguei muito pertinho dele, mas Certo. não cheguei até o espaço. E como ele é muito tempo parado lá, não chega carro, a Sim. estrada tá parada, cresceu árvores. Então, assim, Sim. em parceria com a Fundação Florestal, a gente ainda tá mapeando para Campo do chegar Rosa. até lá, o Campo do Rosa. Você Mas não chegou ainda até o Campo do Rosa. Até o Campo- Dizem que é muito bonito. Lindo, dizem que é muito lindo. Tem Sim. o Campo do Rosa, Escumador, Sim. tem a Barra do Pirangueiro, tem todos esses atrativos que a gente conhece, mas como nós somos monitores ambientais recém-formados, no sentido de que a gente tem 1 ano e meio mais ou menos de parque, nós estamos estruturando pelo mais fácil Tá. até o mais difícil. Tá. Então, tá em processo. Teoricamente, o passeio mais difícil, mais distante, seria o Campo do Rosa. Exatamente. E ainda tem, pra você ter uma noção, em conversa com o pessoal, a gente vai escutando um monte Sim. de coisa, né? Tem uma travessia que você faz do Campo do Rosa até o Matias. Sim. Você sai no Matias, no caso você Pelo entra Campo do Rosa. Penap, vai até o Campo do Rosa, do Campo do Rosa você sai no Matias. Sai no Matias. Esse seria um trekking, Tá. uma caminhada de mais de um dia. Tá. Como é a experiência das pessoas que você leva, do turista que você leva, para conversar com o Matias? Como é que ele sai? Porque eu fiquei muito encantado, o bate-papo que eu tive com o Matias. Eu acho ele um exemplo de caboclo nosso que a gente tem que preservar, né? Como é que é isso aí? A princípio, pro pessoal é um choque de realidade, né? Sim. Porque assim, ele é um cara muito sábio. Sim. O Matias é sábio demais, né? Porque ele fica ali na natureza observando Sim, tudo, né? E a sim. natureza é o maior professor. Sim. E assim, ao mesmo tempo que ele tem o linguajar dele, Sim. tem a naturalidade dele, um pouco choca, né? Sim. Porque não é a mesma forma de falar, as pessoas às vezes não conseguem entender, depois a gente sai do passeio, eu fico perguntando, e aí, o que você achou? Tal. Tá. Nossa, muito legal. Só não entendi isso. Mas não entendi, às vezes. Aí a gente tem que ir traduzindo. Traduzindo. Mas assim, E é uma coisa assim, uma vida muito simples, mas também muito pura e muita qualidade de vida, né? Exatamente. Porque natureza ali, 100% natureza, né? 100%. Ele bebe água direto da bica, cara. Eu acho que é um dos únicos que tem esse privilégio de beber água direto da fonte. Tá, agora vamos lá. Nós temos um outro parque aqui que eu queria saber se tem algum trabalho que está sendo pensado, que é a Floresta Nacional de Capão Bonito. Porque nós falamos aqui de passeio Capão, Ribeirão, nós falamos aqui da questão culinária de Ribeirão Grande, que nós temos lá o Balaio, né, a Casa Grande no bairro dos Cruz, né, o Intervalos. Capão e Ribeirão tá entrelaçado, né? O Guapiara com artesanato e o roteiro do milho, né? Campininha tem se movimentado muito forte também com Campina- passeios no Rio Paranapanema. Campina do Monte Alé, que tem uma tradição turística até, Isso. vamos dizer, mais desenvolvida do que nós. Mas nós temos um parque aqui, que é a Floresta Nacional de Capão Bonito, que é de 1940 ou 38, que é entre Capão e Buri, Isso. certo? São 2.000 alqueires, que é a Flona, né? O antigo, para quem não sabe, o antigo Ibama, o antigo Pinho. Certo. Tem algum trabalho para lá ou ainda por enquanto não tem nada ainda? Por enquanto tá na expectativa, Marco. Eu sei que lá tem muitas estradas, uma mais linda que a outra, mas eu confesso que a gente ainda não chegou lá. Entendi. É tanta coisa, Marco. Entendi. E a gente, assim, acaba tendo que priorizar os pequenos detalhes pra gente não se perder. Certo. Mas, assim, a gente tem a ciência do Pinho, né? Certo. E Você conhece lá ou não? Conheço. Sim. Mas aí tem que ter uma abertura do próprio governo federal Isso. para Precisava poder de um apoio, né? Entendi. Pra gente poder, pelo menos... Porque, Começar. assim, a atividade que a gente faz, querendo ou não, ela é uma atividade
que requer muita responsabilidade, Tá. né? Eu tô com um grupo de pessoas, pode acontecer 1000 coisas e sempre a culpa vai ser do guia. Sim, Mas assim, nós estamos sempre buscando parceiros, né? Uhum. E com certeza a gente vai chegar lá, porque eu sei que lá tem um potencial muito grande para off-road. Entendi. Muito grande. Que dá pra gente fazer alguma coisa, então. Que dá para fazer. Tá. É porque você joga um pouco o turismo pro lado de cá também, né? Exato. Porque, como você falou, Ribeirão, Guapiara, né? Se você me permite só fazer um adendo. Aqui em Capão, aí eu tava para falar, acabei esquecendo. Aqui em Capão Bonito, nós estamos numa região muito estratégica. Sim. Então, assim, o nosso potencial é de recepção desse público. Porque, assim, Capão Bonito tá entre São Miguel, entre Ribeirão Grande, entre Guapiara, entre Campininha. A nossa área de atuação são todos esses municípios, porque a gente tá aqui. Sim. Né? Então, assim, se eu for daqui para Campininha, é o quê? 60 quilômetros? Sim. Se eu for daqui para São Miguel, é 60. Se eu for o mais distante é a Piaí. E ainda assim nós temos a Temimina, Sim. que é o núcleo mais visitado, mais em alta no Instagram, digamos assim. Sim. E tá pertinho da gente aqui. Então certo. a gente tem... Temimina é cavernas. A Temimina é a caverna no Petar. Certo. Tá no núcleo Caboclos, um pouco mais antes de Apiaí. Núcleo do Caboclo está entre Apiaí e Guapiara. Exato. Isso, ali para lá do Banhado Grande um pouco. Isso, tá em alta no TikTok, no Instagram, há mais de certo. 3 anos esse roteiro. Tá. Então, é um assim, roteiro de cavernas de ali. cavernas, Tá. E Carlos Botelho, como é que é? O que a gente tem de interessante? Carlos Botelho, a gente tem o maior macaco na nossa região por um todo temos o maior macaco das Américas. Mas no Carlos Botelho eles têm esse produto de visitação Sim. ao macaco. Eles têm um guia específico que te leva para ver os macacos lá no Qual meio macaco da que é? O mico? Muriqui do Sul. Muriqui do Sul. Muriqui do Sul, o maior macaco das Américas. Certo. Nós certo. temos os 3 maiores das Américas aqui no Na nossa região. contínuo. Certo. Maior macaco das Américas, que é o Muriqui. do Sul, maior mamífero das Américas, que é a anta, Certo. e o maior felino das Américas, que é a onça. onça. Tá. A onça não dá para visitar, né? A onça a gente só consegue ver ela por foto. Tá, por fora. Tá. Agora, o macaco tem bastante no Carlos Botelho? Isso aí o que é, rapaz do céu? Isso aí. Essa aí é a pegada da onça. Essa é uma pegada da onça? E era uma pegada grande. Ó, você sabe como que faz pra ver se é uma onça ou não? Não, como é que Porque faz? às vezes a gente vê uma pegada de um cachorro, alguma coisa. Sim. A onça, ela esconde a unha. Ela pisa igual o gato mesmo. Você vai ver É um felino só mesmo. a almofada. Você não vê, ó. A Às vezes unha. você vê às vezes a marcona lá, Mas- vamos supor, e aí tá uma unhona no meio, você fala... No cachorro, então, aparece a unha. A unha. E no felino é uma pegada funda, você pode ver Sim. que é fundo, Sim. e ele não tem nenhuma unha. Ela esconde a unha. Ela esconde a garra. Isso, a garra é só na hora de pegar mesmo. E aí, pelo tamanho dá pra ver mais ou menos a idade, o tamanho da bicha? Cara, quem conhece bem deve Quem saber. conhece sabe. Quem Sim. conhece sabe. Eu confesso que eu tenho 3 anos de Você experiência é iniciante no mato. nesse negócio de eu enfrentar onça, né? Eu ando com eu tô procurando um tal de um mateiro, eu vou achar ele pra aprender um pouquinho mais, mas assim, Sim. pra saber bem certinho, eu confesso que... Tá. Quem que você tem aí que nós temos? Temos o Zé do Jeep. Tem o Zé do Jeep. Nenê Caipira. É esse cara, eu preciso conhecer esse cara, eu não Você conheço. não conhece o Nenê Marcos, Caipira? Não conheço. Eu vou apresentar você pro Vamos Nenê Caipira. trazer ele aqui, rapaz. Vamos trazer o Nenê ele. Caipira pra bater um O papo, Zé olha. fala muito pra mim do Nenê e diz que ele conhece muito o sertão. Muito. Eu preciso muito. colar Nenê esse cara pra falar a verdade. Nenê pra você. Caipira é uma referência pra nós e jogava muito bem futebol, né? E também aí sobre o sertão. Muito bem. Agora, isso aqui nós estamos... esse grupo que você levou tá em cima da ponte do Sakamoto. Essa aí é a famosa ponte sobre o Paranapanema, né? Certo. Aqui é de concreto, né? Isso. As sapatas, As sapatas delas são de concreto e as cabeceiras também. Sim, Hoje sim. a gente não consegue atravessar, né? Porque a gente tem um probleminha na cabeceira final. Sim. Mas a gente usa a ponte como um atrativo Tá. principal. Do lado de né? cá, passando aí que você vai pro Campo do Rosa? Isso. Atravessou a ponte e você segue pro Campo do Rosa. Tem Campo mais de 15 quilômetros de roteiro para ser explorado para frente. Tá certo. Muito bem. E aí a água é fria, hein? Gelada, rapaz. Tá, nós falamos do Carlos Botelho, ele falou que dá pra fazer um passeio pra ver Maior o macaco Muriqui. das Américas, Certo. eles têm também o trekking. Certo. A empresa parceira que atua lá é a... Puxa vida, fugiu agora.
Não tem problema, isso aí depois nós lembramos. Mas o Carlos Botelho, para quem não sabe, 75% acho que é 7 Barras, 25% é Capão e 1% é São Miguel. São Miguel, Só acessa por lá só. Só a sede é São Miguel, mas tudo bem. Mas na Intervalos também você vê algum macaco, né? Sim, Intervalos você tem. Na verdade, assim, lá em Intervalos também tem todos os tipos, mas a gente... Fala a gente, né? Sim. Porque eu já faço parte, já tô me autodenominando. Sim. Lá a gente não tem um monitor específico para fazer esse trabalho. Tá. Então, lá em São Miguel, não. São Miguel, você liga, o cara te leva lá embaixo da árvore que ele tá. Tá. Muito bem. O Pedrinho, desses passeios que você falou, tem alguns passeios que estão fora da parque. Encanados. Nós temos o nosso amigo Adalto, que é o Conchas. O que mais que você recomenda aí que você tem aí de passeio legal? Fora parque. Do parque, nós temos os Encanados, temos Alambique, temos o Alambique do seu Antônio Vaz, temos o Alambique que eu fiquei sabendo recentemente que retomou agora, que foi o seu Hamilton. Certo. Temos também o roteiro Conchas. rural, Conchas, Boia Cross no Conchas. Sim. Temos o Duck Boat também, que é fora do parque. Certo. Boia Cross, temos cachoeiras, Figueira Qual- Centenária. Qual cachoeira que você tem? Você tem As aqui cachoeiras, temos as cachoeiras do da Maeno, fábrica. da fábrica. Temos a cachoeira que agora a gente está saindo logo mais. Nós vamos lançar também... Cachoeira da fábrica é onde? É lá na fábrica de cimento? Cachoeira da fábrica é lá no bairro Sumidouro. Certo. Barro Branco, ali naquela região, fábrica de cimento. Certo. E- Acesso bom? Acesso bom, facinho para... Tá. Geralmente eu trabalho com o público mais velho lá. A gente Tá. tem uma figueira de centenária, de mais de 300 anos. São mais de 10 pessoas para passar a árvore. Essa aí tá onde? Que bairro que Tá tá? em Ribeirão Grande, lá do ladinho da fábrica. Perto do bairro Maciel, por Tá, ali. tá. Perto lá do meu amigo Anderson. Isso, lá. Tá. E nosso amigo Adalto, você tem lá a Cachoeira das Conchas, que dá pra fazer boia cross. Isso, a Cachoeira das Conchas é um atrativo de relaxamento, costuma dizer, né? sim. É mais a cachoeira, Sim. o boia cross. Quando ela tá cheia, a gente consegue fazer o duck. Certo. E a gente usa muito lá com o off-road. Certo. Então, o pessoal de 4x4 e tal, a gente junta o grupo e sempre faz o dia de relaxamento Lá. na cachoeira. Tá certo. Exatamente. Muito bem. O meu amigo Pedrinho, tem alguma coisa que você queira falar que eu esqueci de falar? Primeira coisa que eu queria é pra gente pegar o nome da sua empresa, é Altos Rumos. Qual que é o Instagram? O Instagram é o quê? @Altos Rumos. @Altos Rumos. Isso. E WhatsApp? WhatsApp, o contato agora. Vamos lá, rapaz do céu, eu derrubei ele, Luizinho, não vai procurar o WhatsApp. Ah, não. Peraí. É. É rapidinho, coisa rápida. Vai, não tem problema. Tá no pente aqui, ó. Vamos lá. 15 997 24 99724 3399. 3399. Repita! 997 24 3399. 399. É isso aí, muito bem. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar pra você, Pedrinho? Não, acho que não. Acho que, mais uma vez, só reiterar que isso que a gente está conversando hoje não é uma coisa que a gente está pensando no futuro, né? Sim. Tudo isso que a gente falou hoje está acontecendo. Tá. Nós já temos esse produto pronto, a empresa Tá. já está funcionando. Tá. Nós temos passeios aí agendados até o mês de setembro já. Certo, maravilha. Vamos receber grupos de UTV, inclusive vamos conversar depois. Vamos conversar sempre. UTV, vamos ter galera de trekking, tem o pessoal que vai pro Petare e vem aqui pra nossa região também, já estamos com 3 grupos lá no restaurante também. Maravilha. Então assim, tá acontecendo, né? Pra quem não sabe, o Pedrinho, ele é filho do pessoal que tem lá o restaurante PA Biru, que é um lugar muito simpático, muito acolhedor aqui de Capão Bonito. Pedrinho, o nosso bate-papo tá chegando ao final. Poxa, já? Já. Tão rápido assim? Passa rápido, rapaz do céu. Tudo bem? Perfeito. Então eu queria agradecer você de ter vindo aqui, certo? De bater esse papo aqui conosco. É importante que as pessoas da cidade conheçam os atrativos que nós temos aqui em Capão Bonito, para que vocês ajudem a gente a divulgar o que tem. Exatamente, ó, vocês que estão assistindo, quem for de Capão, entre em contato com a nossa empresa, que a gente vai fazer um passeio exclusivo, baratinho, com aquele desconto para vocês divulgarem a nossa região. Me chama lá, fala que foi o voucher do Pedro, E é isso aí. que a gente dá o descontinho.
Valeu. Gratidão. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam Eu nesse agradeço. bate-papo sobre turismo.